Obrigado pelo convite. Vou falar, então, sobre como tentar resolver a latência do HIV, que pode ser um problema. E, na verdade, a gente não sabe direito se a gente consegue resolver esse problema ou mesmo se a gente quer resolver esse problema. Em estratégias para deixar a pessoa melhor ou mesmo para a cura, tirar o vírus da latência pode significar aquilo que a gente chama de cura esterilizante da infecção pelo HIV. As pessoas estão em tratamento, o vírus sai da latência e o remédio mata o vírus e a célula morre. Por outro lado, se você pensar que talvez fosse interessante achar um mecanismo para a gente controlar a infecção e ter uma cura funcional, deixar as células em latente de forma maciça pode ser uma solução. Eu vou mostrar até algumas coisas interessantes a esse respeito. Quando eu penso em HIV, eu consigo identificar que esses daqui são os maiores desafios que a gente tem hoje em dia, né? Vou falar de poucos deles, né? Mas, na verdade, a gente tem que prevenir a infecção. Hoje em dia, a gente tem evidências de que tratar precocemente é muito bom. A gente tem que diminuir a inflamação que o HIV causa, né? Com esse processo de microinflamação que leva à degeneração de órgãos e tecidos, e, eventualmente, avançar na cura, que pode ser a cura funcional ou a cura esterilizante. Só para explicar rapidamente, a cura esterilizante é aquilo que a gente já conhece em modelo de doença infecciosa. A gente tem um vírus, uma bactéria, um fungo, e a gente elimina isso com tratamento antimicrobiano. E a cura funcional é no modelo do câncer, né? Normalmente, você não cura um câncer, você remite um câncer e leva em consideração que o seu corpo entre em equilíbrio com algumas células neoplásicas que podem continuar sendo produzidas. E a gente já tem um caso de cura esterilizante, o indivíduo que recebeu o transplante de medula óssea, todo mundo já conhece. E, no caso de cura funcional, a gente considera uma parcela dos portadores do HIV, os controladores de elite, como tendo essa cura funcional. Vou falar bem rapidamente o que é um controlador de elite. É um indivíduo que é soropositivo para o HIV, ele mantém um controle da viremia, até onde a gente consegue detectar com os métodos mais convencionais, porque ele tem a carga viral indetectável sem tratamento, e ele mantém níveis de células TCD4 nos níveis estáveis, e a prevalência disso aqui é em torno de 1% da população. É claro que, na hora que você vai, por exemplo, em doadores de sangue, gente que está assintomática, que nem imagina que tem a infecção pelo HIV, a prevalência de controlador de elite pode ser maior, de 2% a 3%. E, como eu falei, eles são considerados cura funcional da infecção pelo HIV. Eu não gosto muito desse nome, controlador de elite, parece alguma coisa meio bélica, mas, de qualquer forma, é o que a gente tem. E a primeira pergunta que a gente faz é por que o indivíduo controla? Isso aí tem relação com o hospedeiro, isso tem relação com o próprio vírus. É interessante porque, há muito tempo atrás, existiu um grupo de pessoas, um cluster de pessoas australianas, em que um doador de sangue infectou vários receptores e ninguém progrediu na doença. E depois eles foram olhar, o vírus era defeituoso. Existia uma deleção grande numa região chamada NEF. Então, ficou mais ou menos claro que a não progressão se relacionou com o patógeno. Nos controladores de elite, parece que não. Na hora que você isola o vírus de diversos controladores de elite, eles têm a capacidade de se replicar in vitro do mesmo jeito que qualquer vírus de um não controlador de elite, sugerindo que isso tem relação com o hospedeiro. E, realmente, o controlador de elite ele tem uma imunidade melhor. Na hora que você olha, por exemplo, a imunidade específica em células CD4, a gente percebe que os controladores de elite eles têm essa imunidade mais exacerbada do que as pessoas que não controlam, ou mesmo as pessoas que controlam artificialmente. Claro, essas pessoas não estão vendo o antígeno, têm menor chance de ter imunidade específica. Isso aqui tanto no sangue periférico quanto na mucosa, né? Se você olhar no CD8, imunidade específica dos controladores de elite também é maior, né? Mas, por outro lado, eles continuam inflamados na hora que a gente olha a ativação celular no CD8, né? Então, o que acontece é que a inflamação do controlador de elite ela é maior do que quem não está infectado e ela é maior até de quem está artificialmente controlando a infecção com tratamento. Ou seja, isso aqui é uma evidência de que controlar artificialmente
é melhor do que controlar naturalmente. Mesma coisa na hora que a gente olha a translocação bacteriana, que é um dos componentes importantes na gênese da inflamação. Na hora que você dosa o LPS sanguíneo, você percebe que existe um aumento de LPS, um marcador para translocação, nos indivíduos que são controladores de elite, e esse controle artificial, indivíduos HIV positivos, tomando remédio, carga viral indetectável, diminui até mais a translocação. Então, aparentemente, segundo evidência, de que controlar artificialmente pode ser até melhor do que controlar naturalmente. E na hora que a gente olha a inflamação inespecífica, proteína C reativa, a gente percebe a mesma coisa, né? Todo mundo que tem HIV tem uma chance maior de demonstrar inflamação por marcadores não específicos, como o PCR ultrassensível. E aí tem uma evidência também de que existe um dano para órgãos e tecidos nesse controle natural da infecção. Né? Nesse estudo da Ressul, que ela viu foi o aumento de aterosclerose, fazendo ultrassom da bifurcação da carótida de forma longitudinal, e a aterosclerose aparece mais rapidamente nos indivíduos controladores de elite, comparado com quem não tem HIV. E uma coisa que também é importante, a gente não sabe direito por quanto tempo uma pessoa controla naturalmente a infecção pelo HIV. O controlador de elite ele pode, em algum momento, perder esse controle. Ele pode não perder o controle e adoecer, como nessa coorte do Steven Dix. 4 de 58 pessoas, 7%, desenvolveram AIDS. E na hora que você olha o CD4 médio dos controladores de elite, ele é maior do que as pessoas HIV negativas, mostrando que existiu algum dano imunitário nessas pessoas. E essa queda de CD4 ela é proporcional à quantidade de inflamação que uma pessoa tem, mesmo controlando naturalmente a infecção. Então, quanto maior a inflamação específica, ativação celular, maior a chance de você ter um CD4 mais baixo, mesmo sendo controlador de elite. Então, para resolver isso daqui, né, essa é a minha tendenciosidade, controlar naturalmente a infecção pelo HIV é uma situação clínica boa, mas não é uma condição completamente benigna. E aí, na hora que a gente fala, por exemplo, da cura esterilizante da infecção pelo HIV, das pessoas que estão cronicamente infectadas pelo HIV, a gente tenta entender por que a gente não consegue curar as pessoas. A gente achou lá atrás, quando começou a ter a associação de 2 análogos com inibidor de protease, que a gente ia curar as pessoas, e a gente viu que não consegue curar. E essas são as barreiras que foram identificadas. Primeira coisa, a potência do tratamento ela é limitada. 80% das pessoas com carga viral indetectável continuam tendo um nível de replicação viral com menos de 50 cópias por ml, uma média de 2,9 cópias. Os vírus eles ficam escondidos, eles ficam em santuários. Definição de santuário é local que tem produção de vírus, que tem célula infectada, mas que o remédio não chega de uma forma plena. Né? Barreira hematocelular, né? Sistema nervoso central, testículo e ovário, órgãos linfóides, como, por exemplo, trato gastrointestinal, timo, esses são os locais que a gente considera como santuário. E, principalmente, porque existe um mecanismo em que a célula é desligada pelo vírus ou ela simplesmente se desliga e ela entra em latência. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa latência. A latência é um mecanismo epigenético. Né? Epigenético é aquilo que faz com que um gene entre em atividade ou não. Né? Vou dar um exemplo rápido para vocês do que pode ser epigenética. Por exemplo, a chance de uma mulher ter câncer de mama na vida é 21%, é alta. Só que se ela tiver o gene do câncer de mama, BRCA1, BRCA2, sobe para 80%. Então, tem um componente genético importante. Mas a pergunta é, por que 20% dessas mulheres que têm o gene não desenvolvem câncer de mama? É porque o gene não foi ativado. E o que ativa, uma coisa que vem de fora, é epigenética. Mesma coisa, lagarta e borboleta. Tem a mesma quantidade de genes. Numa fase da vida é uma lagarta, na outra fase é a borboleta. Então, é como você ativa aquele gene que vai funcionar, que chama epigenética. Esse é o mecanismo de epigenético do funcionamento de uma célula. Ela simplesmente pode ficar desligada. Se ela fica desligada, o HIV está lá.
e o remédio não atua, porque o remédio só atua no ciclo de replicação do vírus. Basicamente, dois mecanismos, né? Um é da deacetilase histônica e outro é da metiltransferase. Então, o que acontece? A gente trata uma pessoa, essa pessoa fica com carga viral indetectável. Na hora que a gente interrompe o tratamento, o vírus volta, num período de tempo que é muito constante, né? Por que o vírus volta? Porque a célula sai da latência. Então, ao longo do tempo, as células latentes elas vão saindo da latência. E a quantidade de célula latente numa pessoa, ela varia de 0,1% a 0,0001%. Ela vai aumentando ao longo da vida da pessoa, de acordo com a replicação viral, se essa pessoa não estiver tratada. Ela é muito pequenininha no começo e, ao longo do tempo, ela vai aumentando. Aqui, o que está acontecendo é, você está suprimindo o vírus, mas a célula está saindo da latência, porque na hora que eu tiro o remédio, o vírus volta. Na hora que alguém viu isso daqui, falou assim, bom, se é assim, se eu mantiver uma pessoa em tratamento por muito tempo, a quantidade de células latentes vai diminuindo, porque elas vão acordando e vão morrendo com o remédio, né? E aí foram feitos alguns modelos matemáticos para saber qual que era a possibilidade da gente curar uma pessoa com a duração prolongada do tratamento, né? O estudo do Bob Silicano, e ele fez as contas direitinho e falou assim, olha, dá para curar as pessoas, mas demora. Demora e depende da quantidade de células latentes. Se essa quantidade de células for pequena, pode demorar 54 anos, se for grande, pode demorar 77 anos. É muito tempo. E aí a gente percebe também, né, numa evidência bem clara, na hora que a gente olha crianças, que se você começa a tratar precocemente, você diminui a quantidade de células infectadas, a quantidade de células latentes. Crianças tratadas com menos de 1 ano, entre 1 e 5 anos e mais do que 5 anos. Né, faz diferença. O que é uma evidência de que a gente tem que começar o tratamento um pouco mais precocemente, principalmente para diminuir essa quantidade de célula latente que fica paralisada no momento que você interrompe o tratamento e depois ela começa a decair. Vou falar um pouquinho do mecanismo de latência epigenético da deacetilase histônica. É mais ou menos assim. A cromatina, o DNA, ela fica ancorada numa molécula chamada histona. E aqui você tem uma capacidade de leitura, né? Você tem uma capacidade de atividade dessa célula. A deacetilase histônica, né, tira esse acetil e faz com que a cromatina se enrole na histona. E aqui é a latência. Se você tiver a ação da acetiltransferase, que faz o mecanismo contrário, você retorna essa célula à sua atividade. Então, nós fazemos, vamos tirar uma célula da latência, a gente teria que, por exemplo, tentar inibir a deacetilase histônica ou estimular a acetiltransferase histônica, né? E é o que foi feito inicialmente. Por exemplo, na hora que a gente olha as deacetilases histônicas, a gente tem várias classes, né? A gente tem, basicamente, 4 classes de deacetilases histônicas, né? Todas têm mecanismos diferentes para colocar a célula em latência, mas é o que acaba acontecendo. E aí alguém falou assim, bom, vamos usar um remédio que a gente sabe que inibe a deacetilase histônica, vamos usar o ácido valproico, e vamos ver se a gente diminui a quantidade de células infectadas. E esse estudo piloto, prova de conceito, publicado há muito tempo atrás, falou assim, olha, a gente conseguiu, a gente mediu a quantidade de células de uma pessoa, e na hora que a gente deu o ácido valproico, essa quantidade diminuiu. Precisamos fazer estudo maior. Aí 3 estudos grandes foram tentar replicar esse resultado, e não deu certo. Então, aparentemente, com esse medicamento, numa tentativa única, né, uma única abordagem para tentar diminuir a quantidade de células latentes, isso não funcionou. Tem outros remédios, né? Tem o vorinostat. O vorinostat ele é usado para linfoma de pele, né, micose fungoide e síndrome de Sézary. Ele já está aprovado. E aí foi visto in vitro, você pega as células das pessoas que estão sendo tratadas, carga viral indetectável, estimula com esse inibidor de deacetilase histônica, e o que acontece é que o vírus começa a se multiplicar. Os estudos clínicos usando o vorinostat mostraram também que só essa abordagem não funciona. E aí tem um estudo também com outro inibidor de deacetilase histônica, que é o panobinostat, que é um medicamento mais moderno, medicamento anticâncer também,
as pessoas começaram a fazer cursos curtos de uso desse medicamento. E a primeira coisa que se viu é que, assim, na hora que a pessoa está usando esse remédio, nesse período, você consegue mensurar o aumento da deacetilação. E tem mais. Durante esses cursos, você pode ver que o RNA associado à célula está aumentando, né? Então, você separa as células e mede o RNA dessas células, né? É um teste, hoje em dia, muito usado, muito popular, para a gente ver persistência viral. Então, parece que isso aqui está funcionando em vivo, né? E até na hora que você olha a porcentagem de pessoas que conseguiram fazer uma viremia pequenininha, baixinha, durante o uso, isso se mostrou eficaz, detectável. Então, parece que você usar o panobinostat em vivo pode mostrar que você estimula a replicação viral, o que, nesse caso, é bom. A carga viral aparece positiva, mas a gente tem certeza que esse vírus vai morrer e que essa célula vai morrer também, porque essa pessoa está em tratamento. E aí, a gente conseguiu também detectar nesse estudo que a quantidade de células que têm o HIV, ela aparentemente diminui nesses cursos de panobinostat. Pouco para tentar curar de forma isolada, né? Agora, se começou a olhar, pelo menos in vitro, que você tem vários medicamentos que agem de forma distinta para tirar o vírus da latência, e na hora que você associa mais de um medicamento, parece que isso é mais eficaz, que parece ser uma estratégia interessante. Então, por exemplo, esses são medicamentos que a gente sabe que podem tirar o vírus da latência. Disulfiram, JQ1, panobinostat, romidepsina, vorinostat, birostatina e prostatina, né? Então, na hora que você olha isso aqui in vitro, faz aquela mesma estratégia, coloca a célula, coloca o remédio, a célula, o vírus pode sair da latência. E é interessante que, na hora que você usa associação de medicamentos, né, esse aqui com os outros, o efeito é maior do que ele isoladamente, né? Então, eles pegaram os dois que pareciam que tinham mais efeito aqui, né, e usaram em associação com os remédios. Então, parece que a combinação pode ser uma coisa interessante, né? Eventualmente, para tirar essa célula da latência, em vivo, talvez a gente tenha que associar mais de um medicamento. Não sei. Vou falar aqui da inibição da metiltransferase, né? A metilação é uma coisa que a gente usa até como instrumento laboratorial para mensurar a quantidade de células latentes, né? Então, esse é um mecanismo que, na verdade, é muito robusto para fazer com que a célula entre em latência. E aí, isso aqui a tese vai ser a tese de doutorado da Natália, né? Ela está fazendo lá no nosso laboratório, a orientadora dela é a Shirley. E ela está medindo a metilação em diversos grupos de pessoas, levando-se em consideração que, quanto maior o nível de metilação, maior a quantidade de latência. Então, olha que interessante, né? As pessoas que têm HIV, que são essas aqui, têm mais latência celular do que as pessoas que não têm HIV, mostrando que, de uma certa forma, a presença do vírus influencia nesse mecanismo epigenético, que é fazer com que a célula se desligue, durma. Então, isso aqui são pessoas controles, né, HIV negativas. Esses daqui são controladores de elite. Esses daqui são pessoas que progridem lentamente, apesar de ter viremia. Isso aqui são pessoas tratadas e com carga viral indetectável, e essas pessoas tratadas falhando ao tratamento. Então, olha que interessante. A progressão lenta que acontece nos controladores, ou mesmo naqueles indivíduos que progridem lentamente, tem relação com quantidade de célula latente, né, que você não consegue detectar, por exemplo, mesmo quando você trata com antirretroviral. Então, algum mecanismo nessas pessoas está ajudando, fazendo com que essa latência aconteça, né? E aí eu vou mostrar alguns trabalhos que a Sádia está fazendo, tentando tirar a célula da latência. E uma das coisas que ela fez foi pegar esses dois medicamentos para agir na metilação da célula, né? Um é a caetocina, que é produto que vem de um fúngico, e hoje ele é utilizado como um agente anticâncer. E o outro
é um remédio que ainda não tem nome, né? O BX01294, também tem a vocação de ser um medicamento antineoplásico. E aí, o que ela fez é o que se faz normalmente nesse tipo de estudos, né? Você separa a PBMC, depleta o CD8, tenta ativar essas células e usa isso daí em cultura junto com os medicamentos. Então, o que ela pegou basicamente era pessoas com carga viral indetectável por um período variável de tempo, mas normalmente um período longo, com medicamento. Pegou a célula desses pacientes para ver se o vírus saía da célula. E o que aconteceu, né, é que após a estimulação, isso aqui são a coleta dos supernadantes de cultura, a carga viral começava a ficar positiva na cultura, né, comparado com o que não acontece no controle. Então, a associação desses dois medicamentos levou, in vitro, ao aparecimento de 73,3% de purging, ou seja, de fazer com que essa célula acordasse e você começasse a obter vírus dessa célula. Que é o que a gente está vendo aqui, graficamente, o que aconteceu em períodos de tempo variável, em quantidade de vírus variável, esse purging aconteceu na maior parte das pessoas. E aí, na hora que a gente olhou todas as 4 classes dos inibidores de deacetilase estônica, voltando a outro mecanismo, né, da inibição da deacetilase estônica, a gente viu que existe uma gama ainda, um potencial grande de testes de medicamentos que possam inibir as classes diferentes, né? A gente olhou com cuidado as sirtuínas e a gente viu que aqui existe um potencial grande. E o que acontece é que a nicotinamida, né, que é uma vitamina lipossolúvel, né, na verdade é a vitamina B3, hidrossolúvel, ela é uma sirtuína, é um potente inibidor de deacetilase estônica da classe 3, tá certo? E aí a ideia que a gente teve foi, vamos tentar ver se in vitro isso funciona. E o que aconteceu é que a gente teve uma surpresa muito grande, porque de todos os testes que a gente fez, de todos os resultados que a gente já olhou, revisando a literatura, a gente nunca viu um resultado tão bom como esse daqui. Então, o uso da nicotinamida in vitro, numa quantidade pequena de pacientes, levou à indução do purging, acordar essa célula, em 100% dos casos. A gente tem um protocolo de cura da infecção crônica pelo HIV, e esse é o medicamento que a gente está usando como uma das estratégias para tirar a latência do vírus, né? Então, isso é uma coisa nova, a gente tinha que provar in vitro que o conceito que a gente olhou de acordo com a revisão da literatura era uma coisa possível. E aí existem outras estratégias que eu acho bastante interessantes também, né? Tem um trabalho do Andrea Savarino, um italiano. Uma coisa interessante, eu falei para vocês que a replicação residual ela é um problema, né? 80% das pessoas continuam tendo replicação residual do HIV, mesmo em tratamento, e uma das coisas que a gente poderia fazer para vencer essa replicação residual seria intensificar o tratamento, dar mais 1, 2 medicamentos antirretrovirais. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Não funciona. Existem várias tentativas de intensificação e nenhuma desses estudos funcionou na diminuição da quantidade de células infectadas, né? Mas aí, o Savarino percebeu que existe um medicamento, que é um sal de ouro, a auranofina, que antigamente era usado muito para tratamento de artrite reumatoide, hoje em dia é ainda mais menos, a gente tem mais os imunobiológicos hoje, e o mecanismo desse medicamento é justamente pegar aquela célula que está latente e transformar essa célula numa célula apoptótica. E na hora que você faz isso, você geralmente vai matar a célula que está infectada pelo HIV, que é o que você quer. Então, o que ele fez? Ele pegou 6 macaquinhos, tratou esses macaquinhos com antirretroviral. Truvada, tenofovir FTC, mais um inibidor de integrase, o raltegravir. Em metade, ele deu sal de ouro, em metade, ele deu placebo. E aí, ele viu a quantidade de células infectadas, o DNA total, infectados pelo SV, e o que ele viu é que, na hora que ele olhou os macaquinhos usando o auranofin comparados com os macaquinhos que usaram placebo, diminuiu a quantidade de células infectadas. Então, funcionou. Eu nem sei direito porque a gente usa placebo em macaquinho, mas foi assim que foi feito. E aí,
o que ele fez foi, depois desse período, intensificar o tratamento com inibidor de protease, o darunavir. E aí o que aconteceu? Que diminuiu ainda mais a quantidade de células infectadas. Foi a primeira vez que a intensificação do tratamento funcionou. Foi depois de você usar o sal de ouro auranofin. E aí ele interrompeu o tratamento nesses macaquinhos. Nos macaquinhos do grupo controle, o vírus voltou rápido, da forma que era esperada. Nos macaquinhos que receberam auranofin e que depois receberam intensificação, esse retorno foi descrito como blunted, ou seja, ele foi frustro e demorou mais para acontecer. Uma estratégia que parece que funcionou. No nosso estudo também de tentativa de cura, a gente está usando o sal de ouro num grupo de pacientes. E, às vezes, a gente sabe que os medicamentos podem fazer isso aí, mas a gente nem sabe o mecanismo. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Falei dos estudos de intensificação, nenhum deles funcionou, já todos os medicamentos foram usados. Esse aqui é o resultado do estudo de intensificação com Maraviroc, que é um antagonista de CCR5, que é um remédio que tem um poder anti-inflamatório grande também. Inibir o CCR5 leva a uma capacidade anti-inflamatória grande, a gente já sabe. Então, todos os estudos de intensificação têm uma quantidade pequena de pacientes, tomando esquemas distintos e todos com carga viral indetectável, receberam a intensificação com o Maraviroc. E aí o que você olha? Você olha o que está acontecendo com a viremia dos pacientes, você usa uma carga viral ultrassensível para uma cópia, você olha o que está acontecendo com a quantidade de células infectadas, né? Espera que você diminua se a intensificação funcionar, e você olha também, quantifica uma coisa chamada DNA ipsomal. O DNA ipsomal é mais ou menos assim. O HIV, quando ele entra na célula, ele tem a vocação de fazer o provírus, entrar no núcleo da célula. Mas, às vezes, ele faz uma bolinha. As duas pontinhas, o LTR, se juntam um no outro e fica o que a gente chama de DNA ipsomal, que tem sido usado também como um marcador substitutivo de replicação viral. Quanto maior a quantidade de DNA ipsomal, maior a evidência de que o vírus está se multiplicando, porque ele está entrando na célula e fazendo essa bolinha. Então, olha o que aconteceu. Na hora que intensificou com Maraviroc, uma coisa paradoxal aconteceu. No geral, aumentou a viremia dos pacientes. Quer dizer, na intensificação, você esperaria que isso não acontecesse, mas começou a ter mais viremia. E mais, na hora que você olhou o DNA ipsomal, né, que é a evidência de que o vírus pode estar se multiplicando, no geral, aumentou o DNA ipsomal. Na hora que você vê o DNA total, a quantidade de células infectadas, a conclusão é que, no geral, diminuiu a quantidade de células infectadas. E na hora que você olha a inflamação, a ativação celular, o uso do Maraviroc fez com que as pessoas ficassem menos inflamadas, que é o que o Maraviroc faz mesmo. Mas com mais viremia, né, mais replicação, mesmo assim diminuiu a inflamação. Então, o que aconteceu foi uma coisa bem estranha, né? Aumentou a replicação, aumentou um sinal indireto de replicação viral, que é a quantidade de DNA ipsomal, e diminuiu a quantidade de proviral, né? Então, o que estava acontecendo é, isso aqui estava diminuindo, isso aqui estava aumentando, isso aqui estava aumentando, né? Eu lembro que eu vi essa apresentação no congresso, quando essa espanhola foi apresentar, e aí levantou alguém da plateia e falou assim, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, eu não sei, eu vim aqui para vocês me falarem o que está acontecendo. E na hora que eu olhei isso aqui, na verdade, eu falei assim, bom, o que pode estar acontecendo é purging, né? Isso não está no artigo, mas a ideia que eu tenho é que o vírus está saindo daqui, por isso ele aumenta aqui e aumenta aqui. Então, essa intensificação, esse medicamento, ele também serve potencialmente como purging. A gente está usando esse medicamento também no nosso estudo de cura, né, como uma das estratégias. E aí eu vou mostrar uma coisa bem curiosa, um resultado curioso que a gente tem, né? Então, eu falei para vocês que um dos desafios grandes é a gente tentar diminuir a inflamação do corpo dessas pessoas, né? Então, porque a gente sabe que essa inflamação ela lesa tecido, ela lesa órgão, ela acelera o processo de envelhecimento. Inflamação tem que ser uma coisa boa, né? A inflamação foi feita para defender a gente de trauma, infecção, mas existe uma coisa chamada microinflamação, que aparece em doença crônica, né? Aparece diabetes mellitus,
disfunção ventricular esquerda, insuficiência renal crônica, algumas doenças reumatológicas. E essa microinflamação é ruim, porque degenera órgão e tecido e leva ao envelhecimento acelerado. Isso acontece no HIV. Então, existem esforços para a gente tentar diminuir a inflamação. O que a gente fez? A gente tentou fazer um estudo clínico usando um medicamento que tem um potencial anti-inflamatório muito grande, né, que é a talidomida. E isso é a tese de doutorado da Tânia Vergara. Então, o que a gente viu nesse contexto todo? A talidomida ele é um potente anti-inflamatório porque ele inibe o TNF. E ele tem sido usado, por exemplo, para lepra, para Hansen virchoviano, para doença inflamatória intestinal, para doenças afitosas que são muito grandes, BCs, ou seja, ele tem um potencial muito grande anti-inflamatório. E a nossa hipótese é, a gente vai dar esse remédio para as pessoas e a gente vai diminuir a inflamação. Então, o que a gente fez? A gente desenhou um estudo controlado, randomizado, mas aberto, prova de conceito. A gente pegou 30 pessoas que não estavam em tratamento antirretroviral, mas tinham CD4 alto, com algumas evidências de que, naquele momento, na diretriz do Brasil, elas não precisariam ser tratadas logo. E essas pessoas foram acompanhadas por 1 ano, e elas receberam talidomida por 3 semanas no grupo 1, que tinha 16 pessoas. E o grupo 2 não recebeu nada, foram só seguidas, tá certo? E a gente fez uma série de marcadores, né? É claro que, como o grupo era muito pequenininho, não tinha uma equivalência entre CD4 nos 2 grupos, carga viral nos 2 grupos, tinha uma certa diferença, tá? Mas o estudo foi muito informativo e o que aconteceu é que ele fez uma coisa que primeiro eu vou mostrar o que é mais ou menos óbvio, né? De todo mundo, os níveis de LPS eles se correlacionavam com a inflamação inespecífica, o PCR ultrassensível. O nível de LPS também se correlacionava com a carga viral. Carga viral tinha uma correlação direta com ativação celular, claro, isso a gente já sabia, né? Mas olha o que aconteceu durante o período de estudo, né, que foi da semana 1 à semana 3 semanas de talidomida, com relação ao CD4. As pessoas que tomaram a talidomida tiveram uma queda de CD4, comparados com o grupo controle. Isso foi estatisticamente significante. Não teve alteração no CD8. O CD8 foi igual nos 2 grupos. Mas, é claro, se cai o CD4 e mantém o CD8, a relação CD4-CD8 também ficou diminuída em quem recebeu a talidomida. Então, receber a talidomida estava diminuindo o CD4 dessas pessoas, diminuindo a relação CD4-CD8. Não teve nenhuma diferença na viremia. A carga viral ficou mantida nos 2 grupos, não ficou diferente durante o uso da talidomida. Mas olha o que aconteceu. De qualquer jeito que a gente olhe a ativação celular nesse grupo, quem recebeu talidomida tinha ativação aumentada, né? Normalmente, o que dá diferente na ativação celular é na hora que você mede esses 2 marcadores, né, o HLA-DR e o CD38, no CD8. Mas se a gente olhasse no CD4, só HLA-DR, só o CD38, sempre quem tomou talidomida tinha mais sinal de ativação celular, né? Então, isso aqui é o grupo que é o controle. Isso aqui é a média mediana de quem tomou talidomida durante o período da talidomida. É um aumento muito grande. Na hora que você olha também isso aqui foi do CD4 e no CD8, mesma coisa. Então, o que está acontecendo? A gente está ruim de hipótese, né? A gente achou que ia diminuir a inflamação e, na verdade, aumentou a inflamação dessas pessoas durante esse período. E olha o que aconteceu. Tinha um controlador de elite no grupo que tomou a talidomida, né? Entrou por acaso. Durante o uso da talidomida, a inflamação desse controlador de elite... desculpa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o PCR ultrassensível, tá? O PCR ultrassensível mostrando que, como marcador inespecífico de inflamação, o uso da talidomida também aumentou o PCR ultrassensível. E esse aqui é o controlador de elite. Ele tomou talidomida e aumentou muito a ativação celular dele, né? E você sabe o que aconteceu? Ele teve um blipzinho de carga viral. Ele foi para 50 e poucas cópias. E aí a gente quis confirmar esse aumento e a gente não tinha amostra. Então, a gente nem vai poder descrever porque a gente não confirmou. Mas, durante esse período, apareceu um pouquinho de vírus num controlador de elite. Não sei se a gente está deixando esse cara virêmico com a talidomida, mas, de qualquer forma, a inflamação dele aumentou, né?
E aí a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Eu estava num congresso e eu perguntei para o Steve Dix, que eu conheço e que entende bastante desse negócio de imunidade. Eu falei, Steve, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, pergunta para o Esper ou pergunta para o Hunt, para o Peter Hunt. Eu falei, mas é só isso que você vai me falar? Ele falou assim, eu não ligo para paciente sem tratamento, né? Então, ele é meio mal criado às vezes. Aí eu fui perguntar para o Peter Hunt, e ele falou assim, olha, sabe o que é? Eu acho que na hora que você dá a talidomida, você está aumentando a quantidade de citomegalovírus. Eu falei, mas por que você acha isso? Ele falou, porque eu gosto de citomegalovírus. Eu falei, não, também isso não é uma boa resposta para mim, né? E aí, uma das coisas que a gente hipotetizou nesse caso é que talvez a talidomida pudesse estar fazendo um purging nessas pessoas, né? Pudesse estar aumentando a viremia dessas pessoas, porque está acordando o vírus, e é claro, como eles são muito virêmicos, sem tratamento, produzindo 10 bilhões de vírus por dia, você não ia conseguir enxergar isso daí. Mas você especificamente estava diminuindo o CD4 e não o CD8, mostrando que não era um efeito, talvez, tóxico do medicamento, mas especificamente do vírus, e isso mostrava um aumento, era acompanhado de um aumento de inflamação brutal, que a gente viu de todo jeito que a gente olhasse isso daí. Aí, para checar essa hipótese, né, a Sádia tentou estudar um pouquinho a talidomida e tentar ver se, in vitro, esse medicamento pode fazer purge. E o que acontece é que pode, né, na mesma estratégia que ela usou sempre, pegou indivíduos com carga viral indetectável há muito tempo, tratou as culturas com talidomida, e 85% dessas amostras apresentaram viremia. Então, agora, talvez a coisa mais racional a se fazer depois disso daí é usar esse medicamento em quem está com carga viral indetectável, para a gente provar que isso aí pode ser uma coisa que também se relacione à diminuição do contingente de células latentes, né? Então, só para a gente concluir, existem ainda muitas dúvidas e muitos avanços com relação a como manusear esses pacientes que estão infectados pelo HIV e que a gente tenta deixá-los mais saudáveis, deixá-los com menos inflamação e, principalmente, aproximar esse grupo de pacientes da cura, né? Talvez da cura esterilizante pelo HIV. E aí, uma das coisas mais importantes nesse contexto é diminuir a quantidade de células infectadas que essas pessoas têm. E, para isso, que a gente fica olhando mecanismos de tirar o vírus da latência. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção.